Ilha, vamos voltar para lá, para a capital federal, falar agora com o Rodrigo Orengo. Orengo, a gente estava acompanhando agora há pouco os senadores de oposição fazendo um discurso contra a decisão, a determinação do ministro Gilmar Mendes de que só a PGR poderia afastar, fazer processos de impeachment de ministros da corte. O senador Rogério Marinho estava fazendo uma fala agora, recuperando reportagens que foram publicadas por grandes jornais, jornais de circulação nacional, com determinações, ações que, na visão dele, na interpretação dele, mostravam como a corte, o STF, agia de maneira imprudente ou antidemocrática, nas palavras dele. É uma reação, essa reação que a gente está vendo de viva voz nessa fala, e nos bastidores também uma insatisfação grande em alguns setores com esse posicionamento do ministro Gilmar Mendes. Não, boa tarde. Reação imediata, né, Renan? Boa tarde a você, Coutinho, boa tarde a todos. E a oposição, ela tem instrumentos legislativos para tentar dar uma resposta dentro do parlamento. O primeiro deles é apresentar uma proposta de emenda à Constituição, que poderia deixar claro na Constituição o método, o modelo, lá o trâmite de um processo de impeachment, contrariando o entendimento do ministro. Agora, do ponto de vista prático, Renan, não tem tempo no Congresso Nacional para avançar com uma proposta como essa. Está sendo apresentada agora, uma PEC que a gente sabe como demora para tramitar aqui no parlamento, e a gente está na véspera do recesso parlamentar. Então, para efeitos práticos, é uma determinação monocrática do ministro Gilmar Mendes, que está valendo já. Então, neste momento, para apresentar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, e já há vários apresentados, mas agora cabe apenas à Procuradoria-Geral da República, PGR, e não há um entendimento na PGR de que algum ministro deva sofrer impeachment. Então, é uma mudança bastante significativa. Outra questão é o quórum, é realmente o número de votos necessários para o impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sai da maioria simples para 2/3, então um quórum realmente muito qualificado. Agora, é claro, Coutinho, que não, e Renan, que não há nesse momento uma avaliação de andamento dentro do Congresso, não há nenhuma perspectiva pelo Senado de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, liberar para tramitar algum pedido de impeachment de ministro, até porque isso nunca aconteceu. Mesmo com a pressão toda de uma base dentro do Senado Federal, uma base de oposição que pede e pressiona pelo processo de impedimento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E não há, nesse momento, também nem votos necessários, nem a maioria simples que previa a Constituição antes da decisão de Gilmar Mendes. Dentro do Congresso Nacional, os parlamentares olham muito para as próximas eleições, porque há hoje uma mobilização de partidos de oposição para aumentar o número de representantes do Senado Federal. É por isso que mobilizações estaduais já são feitas, com o objetivo justamente de formar uma maioria para pressionar o Supremo Tribunal Federal, porque a avaliação da oposição, ainda mais agora, é que há atropelos da função legislativa pelo Supremo Tribunal Federal. Na avaliação da oposição, há um desequilíbrio de forças. Aliás, esse é um preceito constitucional, é uma cláusula pétrea da Constituição, que é realmente o equilíbrio entre poderes. Até o ministro Gilmar Mendes, na decisão, ele cita esse preceito, dizendo que poderia haver, portanto, um desequilíbrio entre os poderes. É uma medida que gera uma reação imediata da oposição, que volta a defender uma agenda que tinha parado no Congresso Nacional, além dessa PEC, que poderia estabelecer aí claramente na Constituição o rito de impeachment, mas a oposição já está pedindo novamente a tramitação daquelas propostas, que ficaram conhecidas como pacote anti-Supremo. Uma delas estabelece, por exemplo, a restrição a medidas monocráticas, justamente como essa medida que a gente viu agora, individual do ministro Gilmar Mendes. Estabelece que para medidas que gerem influência ou gerem realmente reflexo em outro poder como legislativo, deveria ter uma decisão colegiada. Tem uma medida que é mais drástica ainda, uma proposta que é mais drástica, e está em análise ainda na Câmara, mas tinha ido para uma gaveta da Câmara, é uma que estabelecia que o Congresso Nacional poderia assustar decisões do Supremo. Então a oposição voltou a defender, agora com mais afinco, essa agenda. Mas realmente, faltando aí praticamente 3 semanas para o recesso parlamentar, é pouco provável que a gente tenha uma reação prática com aprovações aqui no Parlamento. E agora há pouco a gente estava até ouvindo o Rogério Marinho, Orengo, você abordou um ponto aí de decisões de primeira turma e tudo mais, e faz uma conexão direta com a condenação do Bolsonaro, enfim, essa crítica que vai ser feita, que está sendo feita agora pela oposição
à Suprema Corte por causa da decisão do Gilmar Mendes, você acredita que ela pode esbarrar em outras questões e também ser direcionada a essa discussão com relação ao Bolsonaro, a condenação dele a 27 anos de prisão, decisão essa na primeira turma? Sabe que é difícil, viu, Renan? É difícil fazer essa relação direta, né? Aqui dentro do Congresso, os parlamentares já estão olhando lá para a próxima eleição, né? Lá para um cenário que é, inclusive, factível de a oposição conseguir fazer até uma maioria aqui no parlamento. E há uma mobilização de parlamentares, de partidos, de tentar montar frentes e chapas fortes em estados para conseguir eleger o maior número de senadores. Então todo mundo olha lá para frente, lá para a próxima eleição, até porque é uma eleição em que teremos 2 vagas por cada estado para o Senado. E aí aquele equilíbrio de forças no Senado Federal pode mudar e até uma possibilidade bastante plausível de a oposição ter um número muito maior de senadores. Então, o que se vê dentro do Congresso Nacional, e essa é uma avaliação de opositores, de parlamentares dessa bancada de oposição, é que seria uma espécie de blindagem pensando lá na frente. Até porque agora, a gente lembrava aí da véspera do recesso, não há nenhuma perspectiva e o ministro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é quem teria prerrogativa antes da decisão do ministro Gilmar Mendes de colocar para tramitar pedidos de impeachment, já falou algumas vezes que não há esse interesse, que o Brasil não está entre as prioridades e também não há motivos na avaliação do presidente do Senado para colocar para tramitar pedidos de impeachment, né? É uma decisão que causa uma surpresa, muda regras ali do jogo, agora precisa, inclusive, ser avaliada pelos outros ministros. No dia 12 de dezembro, os ministros se reúnem virtualmente, cada um vai ter a possibilidade de votar ou chancelando a decisão ou podendo reverter essa decisão individual do ministro Gilmar Mendes. Rodrigo Orengo, direto de Brasília, sempre muito bom ter você entre nós. Boa tarde, Orengo. Até mais. Boa tarde, um abraço, até mais.